Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Graziuso, sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelação familiar. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre constelação. E para me ajudar, eu estou aqui com a doutora Gláucia. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. A honra é minha! E hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho, a visão sistêmica dentro dessas relações, como que a constelação contribui dentro dessas relações de trabalho. É uma das especialidades, né, da doutora Gláucia, certo? Certo, a gente tenta. Então eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar sobre você, como a constelação chegou até você, para a gente engrenar aí no nosso assunto. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. É uma honra poder falar um pouquinho e compartilhar com vocês a minha vivência no direito do trabalho e com as constelações. Eu sou advogada há 15 anos, conheço as constelações desde 2017, vim por conhecimento pessoal, mas depois que a gente desenvolve o pensamento sistêmico, ele se aplica em todas as áreas da nossa vida. E não é diferente no meu ambiente de trabalho. E a gente passa a olhar de uma forma diferente para as relações de trabalho, a postura do advogado com relação ao seu cliente, com relação ao outro advogado, com relação ao judiciário. E nessa jornada eu me tornei membro da Comissão de Direito Sistêmico da minha cidade e de São Paulo também. Olha, que chique! É muito legal. Como que tá esse processo dentro da comissão do direito sistêmico? Bom, a gente tem algumas variáveis aí. Hoje nós já temos essas comissões em quase todo o Brasil, mas ela é muito mais comum no âmbito do direito de família do que nas outras áreas do direito, né? Nós sabemos que já tem comarcas que usam muito na Justiça do Trabalho, até no direito penal, mas o mais comum hoje em dia é nas relações familiares e nas relações cíveis, porque recentemente, em 2015, nós tivemos uma alteração na legislação e o legislador, quando trouxe o Código de Processo Civil, ele já trouxe esse olhar para mediação, para tentar uma autocomposição, para tentar diminuir o litígio e aumentar as composições amigáveis. Isso abriu um cenário muito grande para nós, inclusive. E o direito sistêmico, ele vem contribuindo com as leis sistêmicas, trazendo essa consciência, esse despertar muito grande dentro da advocacia, posicionando os advogados. Eu, como advogada, sinto uma certa resistência ainda do judiciário. A cidade onde eu trabalho, nós temos 3 varas de família, 6 varas do trabalho, 8 varas cíveis e eles não aceitam ainda a constelação como uma ferramenta no judiciário. Porém, como nós já temos hoje previsão legal para tudo isso, as OABs das cidades, elas abrem essas comissões, então as partes e os advogados que se propõem a esse olhar, elas podem, por intermédio da OAB, olhar sistemicamente para o processo com a ajuda desses advogados, desses membros da comissão e de alguns centros de conciliação. Tá, então se a gente trouxer essa visão, para a gente poder simplificar até para o pessoal entender. Então assim, você vai dentro de um processo, não é o juiz que determina ou não é uma orientação de um juiz ou algo assim. É por livre e espontânea vontade da pessoa, né, ali de uma das partes ou de ambas as partes, não sei se isso é possível, né? Normalmente uma parte só que vai buscar, mas de uma das partes que busca um lugar para poder ter esse acesso à constelação, à visão sistêmica dentro do poder judiciário, quero dizer. Hoje nós temos 2 frentes. A constelação como ferramenta e a postura sistêmica
como uma filosofia mesmo, uma forma de olhar diferente. Eu sempre tenho comigo que a justiça ela é muito grande, ela é muito formal, ela é muito antiga. Então, quando nós imaginamos o judiciário em si, ele tem uma certa resistência à mudança. É muito difícil mudar uma lei, é muito difícil o processo que as coisas acontecem. Então, hoje nós temos no âmbito da família, até por conta do Dr. Sami, que Sim. todo mundo já deve ter ouvido falar, porque ele é bem conhecido na área do direito, porque ele trouxe isso para as conciliações na vara da família. Então, num âmbito familiar, as pessoas podem sugerir, e se a outra parte aceita, se o juiz da vara aceita, tem um caminho livre. Pode usar o espaço do fórum ou pode usar o espaço da OAB. E esse processo pode ir para lá. Hoje, no Brasil, a Justiça do Trabalho ela é dividida por estados e alguns estados têm mais de um tribunal por conta do volume de pessoas e cidades. São Paulo é um caso que nós temos 2 tribunais. A 18ª, que é a região de Goiás, é um estado que está muito à frente. Eles têm espaço para realizar as constelações nas ações, mas o que nós, enquanto membros das comissões, temos tentado, num trabalho de formiga, é despertar a consciência. É como o advogado se posiciona, como ele olha para o cliente dele, qual é a dor? Porque geralmente, se nós temos um conflito, o conflito não é diferente de um conflito familiar. Conflito, ele é conflito em qualquer situação. Se a gente for buscar lá no dicionário, você vai ter algo parecido como se fosse um desentendimento entre 2 ou mais pessoas. Sim, e quando a gente fala de relação, a relação sempre são 2 pessoas, independente de quem são essas pessoas, né? Familiar ou não, né? Isso, e quando a gente olha para as relações de trabalho, a gente precisa entender que antes do contrato de trabalho, são seres humanos, cheios de sentimentos, cheios de emoções. E então eu costumo olhar para tudo isso e perceber, seja o empregador, seja o trabalhador, ele nasceu num ambiente, ele recebeu algo, ele tinha expectativa de receber outro algo, que pode ser aquilo, algo maior ou algo menor, mas é a história dele. E aí ele vai para a vida, descobre as relações de amizade, as relações afetivas e vai para o mercado de trabalho. Mas a bagagem dele é a mesma. Então, quando ele ingressa no ambiente de trabalho, ele busca, muitas vezes, a mesma coisa que ele já buscava no ambiente familiar. Sim. E ele vai chegar naquele ambiente e lidar com o colega de trabalho, com o chefe, com o colaborador, da mesma forma que ele toma dos pais ou que ele exige dos pais. E é aí que a gente tem as relações saudáveis ou os conflitos de trabalho. Se a gente pensar nisso, né, traduzindo até para as pessoas entenderem como isso é tão real, se a pessoa tem uma questão com os pais no âmbito de autoridade, né, assim, de repente receber ordens ou comandos ou orientações, ele vai ter dificuldade de receber ordens, comandos e orientações de um chefe, certo? Totalmente correto. E as expectativas desajustadas. Porque se você pensa num contrato de trabalho, ele é só um contrato. Então, uma parte tem que dar algo e a outra parte tem que também dar um algo para equilibrar. Aí a gente já entra no princípio do equilíbrio, do dar e do receber. Então, pensa comigo que uma relação, quando você vai buscar um trabalho, um emprego, seu primeiro emprego, você está precisando de algum recurso financeiro, Sim. de se sentir útil, enfim. Então, você vai nessa entrevista e você oferece horas. Você oferece seu tempo, a sua capacidade, o seu conhecimento. E, em contrapartida, você espera
Salário. O salário, uma condição, um ambiente saudável, né? De um ambiente gostoso para trabalhar. E isso é o contrato. Enquanto essas expectativas estão alinhadas, a gente não tem conflito. Onde que começa o conflito? Quando uma das partes desajusta. Seja por um grau de superioridade ou de inferioridade. Seja um empregador que passa a dar. Ele confia naquela pessoa e ele começa a entregar, e ele paga um curso, ele paga uma pós-graduação, ele vai dando. Enquanto esse trabalhador recebe e consegue trazer para a empresa de volta, estamos ainda numa relação saudável. O problema é quando ele dá, e o trabalhador não consegue entregar. Ele até reconhece que o encarregado, o gestor, o sócio, ele é generoso, ele é bondoso, mas ele começa a se sentir mal, porque ele não consegue dar na mesma quantidade que ele recebe. E aí essa relação ela fica desajustada e uma das partes cede. E quando cede, quem deu entra na posição de vítima. O sofredor, eu fiz tudo por ele. Eu dei tudo que eu tinha por ele. E o que ele fez? Ele foi embora. Que é o que a gente mais escuta, né? Que é o que a gente mais escuta. E por outro lado, a gente tem o trabalhador, que ele com certeza tinha alguma dinâmica de alguma falta no ambiente familiar e ele vai para o mercado de trabalho e ele dá o sangue, ele se esforça, ele deixa de comer para trabalhar na hora do almoço, ele faz, ele acontece. Só que aquele empregador, ele recebe muito além do que ele precisa e ele não tem condição de retribuir. Porque o que aquele empregado, na verdade, busca não é o reconhecimento das horas, do investimento do trabalho, mas é algo que é muito mais profundo. E aí a gente percebe as dinâmicas ocultas, que elas são muito similares com as dinâmicas familiares. Sim. Quando tudo é claro, é muito mais fácil. Eu sei o que eu tô sentindo e eu te falo o que eu tô sentindo, é mais fácil de você entender. E quando você não sabe? Que eu acho que é o que acontece na maioria das vezes, quando você escuta, né? Dentro das empresas, um funcionário que fala mal da chefia, que fala mal da empresa, e por contrapartida você também tem uma empresa que exige além do funcionário daquilo que ele está disposto ou que ele pode oferecer para aquele funcionário, você começa a gerar outros tipos de dores até mais profundas, porque está conectando ele a essas dores que ele já traz, que ele já carrega, que ele já vem arrastando durante um tempo, né? Talvez a vida inteira, dependendo do caso. E o processo não cura essa dor. O processo ele só tem condição de analisar as verbas. Ele só consegue trazer o que está na lei e colocar a ordem, mas ele não vai curar a dor. Então, por isso dessa necessidade de olhar qual é a dor do trabalhador, qual é a dor do empregador. Porque muitas vezes as pessoas vão para o judiciário e mesmo com uma sentença, mesmo a pessoa recebendo um valor pecuniário, aquilo não vai diminuir a dor dela. Não satisfaz, né, aquela pessoa. Ela continua insatisfeita. E não tem o que um advogado faça, ou o judiciário, ou o juiz, para tirar aquela dor. Porque eu sempre brinco que a nossa lei é antiga. A consolidação das leis trabalhistas é de 1945. Ela teve uma reforma agora em 2017, 18, mas ela ainda se usa aquela. E o artigo 3º, eu brinco que ele é sistêmico, porque ele já fala qual é o equilíbrio do contrato. O que é um empregado? O que o empregado entrega e o que ele recebe? Então lá já está a condição. E muitas vezes, o que o trabalhador busca na Justiça do Trabalho é o reconhecimento. É ele ouvir do dono, do sócio, do encarregado,
a importância que ele teve dentro da empresa. E aí ele se satisfaz mais do que o dinheiro. Porque, assim, o dinheiro por si só, né, ele não tem valor nesse sentido, né? Porque se a pessoa, a fala sempre é, eu dei tudo por aquela pessoa. Então, quando você tem o sentimento de dar demais, de fazer demais pelo outro, não tá no dinheiro. Então, quando o cliente chega para mim, eu falo para ele assim, tudo bem. Então, vamos pensar no seguinte, se você recebesse esse dinheiro que você tá querendo, que você gostaria de receber, você ia ficar satisfeito? A maioria das respostas é não. Ou porque quer uma vingança, né? E quer que o outro sinta na pele a dor que ele sente. Só que às vezes essa pessoa nem é responsável pela dor que ele tá sentindo, né? E aí ele tá buscando aquela vingança você vai pagar aquilo que eu tô sentindo. Sendo que às vezes nem é essa pessoa, às vezes é uma pessoa que tá muito fora disso. Isso é muito comum quando o trabalhador dá tudo e a empresa tem qualquer problema, pode ser qualquer coisa, inclusive ela não ter mais condição de pagar o salário daquele trabalhador, porque as empresas elas têm as funções dela e aí tem até uma outra perspectiva, mas para concluir essa, às vezes a empresa até reconhece aquele trabalhador, mas ela não tem condição enquanto empresa de manter aquele trabalhador, mas quando ele se vê desligado, ele se sente excluído, ele se sente rejeitado. E a necessidade de pertencer é tão grande que é onde vem a raiva, a mágoa, e aí ele busca a justiça como uma criança que busca o amor dos pais. É até engraçado de ver. Se não fosse triste, a gente poderia rir poderia até, né? rir até. E é comum, é mais comum do que a gente imagina. Sim. Se a gente pensar nesse aspecto, né? Como você trouxe, às vezes existe um começo, meio e fim, né? Ninguém vai ficar preso àquela empresa, a não ser que tenha uma necessidade interna, né? Ou você seja o dono, e ainda assim até o dono, né? O proprietário daquela empresa, uma hora pode ser que aquele ciclo precise se encerrar. E aí? Como é que faz, né? Como é que acontece enquanto você tá vibrando nessa dor e não quer soltar o osso ali? E você trouxe uma coisa da necessidade do ser humano de pertencimento. Às vezes, é o único lugar que aquela pessoa se sente pertencente. Sim. É engraçado que a gente vê muito isso nas relações de trabalho informal. Eu não sei se você tem essa percepção ou não, mas existem muitas empresas que, por suas razões, contratam pessoas de uma forma, não vou dizer errada, mas informal. Nós temos a legislação fala qual é a forma que a pessoa tem que ser registrada, com anotação na carteira de trabalho, com o pagamento dos tributos, mas, sob a alegação de que os tributos são muito onerosos no nosso país, duas pessoas se encontram. Uma, a que está procurando emprego, que está precisando, que as contas estão chegando, ela está carente por trabalho e ela aceita qualquer condição. E quando ela aceita, ela aceitou a condição que lhe foi ofertada. Sim. E o empregador, que ele está num momento difícil ou até irregular mesmo, e ele fala, olha, a condição, a vaga que eu tenho é essa. Para eu te pagar esse valor, eu não tenho condição de te registrar, é tudo por fora. E eles a aceitam. Só que a lei é maior do que isso. Independente do que eles combinarem, a lei ela exige que ele faça da forma que tem a previsão. Mas o combinado entre eles aceitaram. E a pessoa começa a entregar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro. E quando tá tudo bem, que ele sanou aquela dor mascarada, aquela dor que latejava, ele começa a reivindicar e ele quer mudar as condições do contrato. E aí ele vai para a Justiça do Trabalho e aí ele encontra muitas vezes um colega de profissão que fala,
Mas você não tem direito a só isso. Você tem a isso e muito mais. E mais isso e mais o outro. Então, quando aquele empregador recebe aquela notificação com todos aqueles pedidos, ele fala, mas o que é isso? A gente combinou uma coisa e ele está me pedindo muito além. E você vai para a sala do juiz e eles não conseguem se olhar, porque é pesado. É muito pesado, Priscila. Você chegar numa sala e eles ficam de frente um para o outro e muitas vezes eles não conseguem se olhar nos olhos. É uma traição se a gente pensar nesse sentido, porque existiu um acordo, não tô aqui entrando no mérito da lei, mas assim, existiu sim um acordo. E que é o que a gente sempre fala, o que gera o emaranhado? Sentimento. Ponto. Se eu sentir que aquilo de alguma forma foi desonesta comigo, acabou, já gerou emaranhado. Uhum. Né? Então, assim, é uma coisa doída, né? Doída. E aí você imagina um judiciário que tem inúmeros processos, que o juiz não consegue dar conta do trabalho dele, porque é um volume muito expressivo, tudo se judicializa. Sim. E o juiz, ele nem olhou a história daquele trabalhador e nem daquela empresa. Quando esses dois vão para uma audiência, o reclamante, que é o trabalhador, ele já contou tudo lá no papel, o que foi e até o que não foi. E a empresa também se defendeu, dizendo que não era bem aquilo ou que era aquilo. O juiz, ele olha aquele processo antes de começar e ele vai perguntar, doutores, tem proposta de acordo? Então, mais uma vez, aquelas partes se sentem, entre aspas, abandonadas, porque eles não viram o que tem por trás do papel. Então, é um movimento, o direito sistêmico, que nós tentamos trazer essa consciência da postura. Primeiro a nossa, porque primeiro a gente muda a gente. Sim. Né? Então, como eu recebo esse trabalhador no meu escritório? Porque o advogado, ele tem uma mania, assim, grandiosa de querer salvar. E aí ele entra... Pior do que terapeuta e psicólogo, né? Pior. Porque a nossa frase é, deixa comigo. Como se a gente desse conta, né? Sim. E aí, imagina um mundo que ele é assim desde sempre. É tão sério isso que advogados mais antigos, não a maioria, não todos, né? Não posso generalizar, mas eles nem falam bom dia para outra parte. É como se o advogado da outra parte fosse opositor. É o adversário. É o adversário. Então, essa consciência sistêmica, ela vem trazer uma postura de ganha-ganha, de você olhar para a solução e não de você olhar para o problema. Eu não sou um defensor do problema, eu sou um auxiliar para a solução. Sim. E isso é um trabalho de formiga, porque você tem essa consciência, você desenvolve essa consciência, sai desse lugar de salvador, se coloca no lugar de facilitador jurídico, que é o que nós somos, só isso. E ainda assim já dá bastante trabalho, porque primeiro você tem que alinhar a expectativa com o teu cliente. Sim. De que ele fez porque ele quis. Ele sabia que a legislação é assim e ele escolheu correr o risco. E na nossa legislação, o risco é do empregador. E com dor ou sem dor, ele vai ter que responder o processo, lembrando que ele sabia que a responsabilidade era dele. O trabalhador, por outro lado, que está ferido, você chamá-lo para uma consciência do que é responsabilidade da empresa e que aquele empregador não tinha a obrigação de cuidar dele afetivamente, é um choque de realidade também. O que eu vejo é que eu acho, assim, o que eu vejo, de um modo geral, para os clientes que chegam, é exatamente essa busca de um cuidador, né? De alguém que vai me ouvir, vai me acolher as minhas queixas, as minhas dores e me ouvir. É isso, eu não quero que ninguém fale, eu não quero que ninguém aponte, eu não quero assumir a minha responsabilidade perante aquilo. Porque é uma coisa que me incomodava enquanto eu estava no mercado de trabalho,
era chegar na empresa e ouvir os colegas falando mal da empresa. Isso me incomodava demais, era uma dor muito grande. E por incrível que pareça, que eu também era uma igual a eles, né? E aquilo me incomodava, porque eu sempre pensei o seguinte, tá, quando eu vim trabalhar, eu não aceitei as condições que me colocaram. Quais eram as condições? Não eram essas? Então, se eu não estou satisfeita mais com essas condições, então eu pego a minha malinha, eu vou embora, eu vou procurar um lugar que me ofereça as condições que eu quero, né? Que eu exijo, que eu busco, e não ficar falando mal daquilo que provém o meu sustento. Porque também é um dinheiro maldito, Sim. né? Empregador que paga com dó, que paga com raiva, que paga Insatisfeito. insatisfeito, ele tá pagando também de uma forma com que esse dinheiro pro funcionário não vai render, e nem para ele. E contrapartida, pro funcionário também, porque se ele recebe isso, já pensando que ele poderia receber mais, que o que ele tá recebendo é injusto, que não é bacana, que ele faz mais do que ele recebe, ele também tá recebendo um dinheiro de forma maldita, né? Então, assim, não sei. Como me diz, doutora? Justamente o conflito oculto. Porque ele só reclama e ele nem enxerga. E muitas vezes essa pessoa que reclama, ele nem entrega o que ele se comprometeu a entregar. É verdade. Porque ele já entrou sem clareza. E aí você me colocou o seu posicionamento, eu pensei, bom, ela já tinha consciência sistêmica Já tinha. lá atrás, né? E eu me vejo assim também, no sentido de sempre equilibrar, ajustar a vontade do cliente. Porque quando ele chega, ele é tão vítima e ele aumenta, porque o estado de dor dele é muito grande. A dor dele parece que é a maior do mundo. E eu não tô aqui diminuindo a dor dele, não é isso. Mas se a gente não se coloca no nosso lugar de advogado, de terapeuta, no nosso lugar profissional, você entra na triangulação e aí você vai ser o salvador. E muitas vezes o nosso papel é chamá-lo para a razão. Olha, nisso você tem razão, mas nessa outra parte, nem tanto. E se você olhar por um outro lado? Sim. E muitas vezes, no judiciário, a gente não tem isso. Até a reforma da legislação, tudo se pedia. Tinha aquele ditado que papel aceita tudo. Com certeza. Então, o que era uma prática comum na Justiça do Trabalho que eu sempre abominei, porque eu sempre trabalhei para a empresa? Vamos pedir tudo, porque chega lá, a gente faz um acordo e tá tudo certo. E aí você perde a finalidade do acordo. Sim. Enquanto mediação, enquanto equilibrar a situação. E esse tipo de acordo, ainda que tivesse uma vantagem financeira, resolve a dor. Ele vai continuar falando mal da empresa. Sim. Mesmo que ele receba tudo e um pouco mais, a empresa ainda vai continuar ruim. E ele vai para a vida com aquele sentimento. Ele vai chegar no próximo trabalho com aquele sentimento. E às vezes nós encontramos pessoas que saem de um emprego, vai para outro e vai para outro, e na verdade ele não busca um trabalho. Ele busca algo que nem ele sabe o que é. Sim. Se as pessoas talvez pudessem, até antes de entrarmos, eu troquei algumas palavras com o pessoal que estava aí, e eu estava falando exatamente desse movimento de que quando eu sei quem eu sei o que eu busco. E isso não quer dizer que vai sanar a minha busca. Só que eu vou ter um direcionamento para onde buscar, para onde olhar, ou o que eu vou fazer com isso. O fato, ele sempre vai existir. Se a minha dor tá lá na infância, a ausência do meu pai, da minha mãe em algum aspecto da minha vida, ela vai continuar existindo. Porque eu não tenho como voltar no passado, há 30 anos atrás, e fazer com que o outro faça aquilo que eu quero que seja, né? Então, assim, como que eu posso lidar com a minha realidade hoje, com aquilo que eu vivi até aqui?
para que amanhã ou depois eu consiga, né, chegar a uma busca que seja mais saudável, talvez. Tá, eu cobro, mas o que eu cobro? Para quem eu cobro? E como eu posso me sentir sanada dessa cobrança? Né, sem ser dentro de uma relação, de repente, de trabalho. Porque existe também o conflito dentro das relações, não só empregador, empregado, né, trabalhador, mas dentro de iguais ali, não tem? E não só de iguais. Sabe a hierarquia? A tão famosa hierarquia? Sim. Uma empresa, para ela estar aberta hoje, nós precisamos honrar os fundadores. Sim. Então, quando você olha para uma empresa que já passou várias gerações, ainda mais no mundo globalizado, pós-pandemia que a gente tem hoje, que é totalmente diferente a forma de marketing, a forma de tecnologia. Então, se você pega uma empresa que tem um fundador mais antigo e você precisa modernizar, se essa pessoa que chega não respeita a pessoa que já estava, você coloca a instituição em risco, você coloca a empresa em risco. E aí você tem dois cenários. Ou você coloca a empresa em risco, ou aquela pessoa que chegou para trazer a modernidade, a atualização de mercado, ela não consegue ficar. Porque ela bate de frente com os colegas, ela quer impor o conhecimento dela sem respeitar os valores, a origem. E só quem participou da fundação, só quem já estava lá, que pode transmitir para os novos os reais valores. Porque você pode trazer toda a tecnologia, você pode trazer a modernidade, mas você não pode tirar a essência, senão a empresa perde a força e ela não se sustenta. É importante a gente trazer isso. A gente não está defendendo, porque dá a impressão de que a gente defende só a empresa, que a gente só defende o chefe, o dono. E não é essa a questão. A questão é a busca desse equilíbrio e esse respeito de hierarquia. Eu costumo trazer, principalmente para clientes homens, né, que são mais racionais, que precisam às vezes de exemplos mais práticos, não na vida familiar, né, saindo dessa vida familiar. Então, assim, se você tem um chefe que você olha para ele e fala, ai, mas esse cara não sabe nada, o que ele tá fazendo aí, você já tá quebrando essa hierarquia. Se você tem um proprietário, de repente, que talvez não tenha essa habilidade nesse ramo, nesse mercado, vai adquirindo com o tempo, e às vezes nem adquire, porque às vezes ele tem o dinheiro e investe. Isso não quer dizer que ele tenha conhecimento técnico daquilo, mas você às vezes estudou para aquilo, então você tem. Você não respeitá-lo como tal também gera problema. Porque ele é maior que você numa questão de hierarquia. Ele é o proprietário, ele que é o investidor. O chefe que está ali ocupando aquele cargo, não importa qual o motivo que ele está ali. Ele está ali, ele ocupa esse cargo, goste você ou não. Né? Sim. E aí, se você quer se colocar maior, até nessa fala, às vezes... E por causa disso, você entrega, às vezes, um relatório de qualquer jeito. Você faz uma atividade, ele não entende mesmo, você faz as suas coisas ali de qualquer jeito, o que você está entregando não só para o outro, mas para sua vida, né? Porque você acha que você só aumenta esse nó que você tem, né? Sim, e aí você pensa o quanto é importante as pessoas olharem para o seu desenvolvimento individual. Porque o desenvolvimento de cada um, ele reflete no todo. E quanto mais clareza do que você quer, do que você não quer, do que você não aceita, ele vai fazer você se movimentar. Até nessa esteira que você disse sobre a gente não defende empresa, não, a gente defende pessoas. Porque se a pessoa sabe exatamente o que ela quer, ela vai identificar facilmente no dia a dia se aquele ambiente é saudável para as buscas dela. E ela vai ter duas opções: buscar uma outra oportunidade, como você mesma disse, ou ficar lamentando, ou ficar reclamando, ou fazendo de qualquer jeito, porque daí a gente volta para a visão cartesiana. E hoje o que se busca nas empresas é a visão sistêmica. A visão cartesiana, ele entrega de qualquer jeito e seja o que for,
problema do dono, problema do superior, do diretor, enfim. Quando, na verdade, se você tem uma postura sistêmica, e aí eu brinco que não é a constelação, é a filosofia de vida. É como você olha para a vida, você passa a pensar assim, como eu posso contribuir? Se eu fizer de tal forma, como eu posso contribuir para o todo? E aí você deixa de pensar no seu e pensa como você agrega e você auxilia no todo. E aí você tem algumas empresas, e eu já vi isso, de pessoas que não tem nada a ver com o dono, assim, é um trabalhador normal, começou lá no cargo mais baixo, foi dando e foi recebendo. Ao mesmo tempo que ele dava, a empresa reconhecia. E essa pessoa teve um emprego único. Essa pessoa vai se aposentar como diretor, como vice-presidente, como presidente, dependendo da instituição e do tamanho dela. Então, assim, tem todo tipo de trabalhador e de empregador. Sim. Só que a gente só vai conseguir isso em algum lugar quando a gente estiver equilibrado com a gente mesmo. Sim. Você sabe que esses dias eu tive aula de psicologia social e eu confesso, sou muito assim, eu não gosto muito dessa fala da psicologia social, porque você traz como se todos os problemas do mundo, né, e nós somos culpabilizados pelo que aconteceu no passado. E aí hoje é reflexo disso. E aí você tem que fazer... Não, peraí. Ou que uma mãe, ela... Calma, respira, né? Vamos entender o que é a história dessa pessoa. Quais são os medos que existem nessa pessoa? Por que que ela só consegue se encaixar em um determinado emprego ou numa determinada classe social? Eu não estou dizendo que não exista preconceitos, eu não estou dizendo que não exista injustiças, né? Que as desigualdades, desequilíbrios nas ações, porque somos seres humanos feridos. Todo ser humano ferido fere o outro. Não tem como, isso é fato. Qualquer ser humano ferido fere o outro. Eu dou o exemplo sempre de um animal, não importa qual seja, né? Irracional, que entre aspas, né? Um animal irracional, se ele tá ferido, você consegue tratar a ferida dele? A tendência é ele avançar em você, se você chegar perto do machucado dele, da ferida dele. Um cachorro que é super dócil, se você for mexer numa ferida dele, ele vai te morder. Por quê? Porque tá doendo. E isso a gente traz para as relações humanas, a gente traz para as pessoas. Então, uma pessoa que está ferida, é claro que ela vai ferir o outro. Só que você querer impor em que a sociedade faça diferente, não vai resolver. Você está gerando um outro conflito. Porque você está dizendo e até culpabilizando aqueles que nem têm culpa. Porque um bebê que acabou de nascer, ele tem culpa do que aconteceu há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 1000 anos atrás? A não ser que você acredite em reencarnação e queira falar de reencarnação. Que não é o caso. Não. Quando você fala do âmbito da ciência, de números, eu não tenho como uma pessoa que nem existia pagar o preço por algo que não aconteceu. Aí quando você traz isso para a sistêmica, você começa a compreender o que de fato acontece com aquela pessoa. Sim. O que faz ela estar presa naquele lugar não é a condição dela de um preconceito só, por si só. É uma história que ela carrega de raiva, de dor, de tristeza, de exclusão. Não é? Essa sua fala me lembra uma dúvida que eu tinha antes de conhecer a visão sistêmica. Eu sou filha de advogado e eu tenho uma irmã advogada. E nós três somos advogados da área do direito do trabalho. Só que eu sempre trabalho para empresas, a maior parte das minhas ações, e meu pai e minha irmã só aparecem reclamantes. E eu ficava pensando, gente, que conexão é essa? Porque parecia para mim uma atração. E depois que você
entende a visão sistêmica, você descobre a que você se disponibilizou a servir. Sim. Então, você realmente se conecta. E aí a gente nem tá falando de religião ou espiritualidade, mas de conexão. E aí quando você começa a conhecer tua história, porque essa sua fala, o que me remete, é muito comum você ter uma pessoa com dor, um trabalhador ou um empregador, e ele se conectar a um advogado com mais dor que ele. Com certeza. E aí, não é um animal, como você disse no exemplo, buscando ajuda. É um animal muito grande para defender aquele outro animal que está desprotegido. E aí vira uma briga de leões. Então, tem que tomar muito cuidado para você não se colocar nessa posição, porque quando a gente se coloca enquanto advogado nesse patamar, você não prejudica só o seu cliente, mas como a outra parte e o judiciário. Imagina uma pessoa que tem uma dor maior do que o dono do processo. E aí, aquela pessoa que está com dor, muitas vezes ela vai ali porque ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela só quer que a outra parte olhe para ela com respeito e diga que ele é grato por tudo o que o outro fez. E isso, para aquela pessoa que está com dor, talvez seja impagável. Né? É o que ele busca dentro do coração dele. Mas quando ele autoriza um outro que não conhece a dor dele, que tem outra dor, que se emaranha com a dor dele, que se confunde com aquele conflito todo, ele nem deixa a outra parte olhar para o cliente dele. E isso é muito triste, e isso acontece, e não tem juiz, não tem um outro advogado, e em algumas vezes não tem a outra parte falar. Porque essa tentativa de solução amigável, ela já foi invalidada. Então eu sempre brinco. O pensamento sistêmico, a visão sistêmica, as constelações, ela é para todos. Aí, entre aspas, nem todos estão prontos para acessá-las. Isso é uma fala que eu trouxe em outros até podcasts. A constelação, ela não tá aí para todo mundo neste momento, porque para você olhar para a visão sistêmica, independente da sua crença em todos os aspectos da vida, não é só crença religiosa, mas da vida mesmo. Você não vai conseguir acessar a informação do que está por trás ali dessa dinâmica. É muito mais complexo, talvez, do que simplesmente a gente aqui tá talvez parecendo ser. Né? Como você trouxe, um advogado que se coloca ali com uma dor até maior do que a dele, querendo talvez salvar o cliente de uma dor que talvez esse cliente nem tenha. Eu tenho um caso de uma amiga, né? Ela é advogada, e eu brinco que ela é aquelas advogadas bem feministas, sabe? Então, assim, ela trabalha na área civil, na área família também. E ela pegou um caso, ela contando pra gente, né? De uma mulher que separou do marido. O marido, né, teve um caso, enfim. E ela falou que queria arrancar tudo do cara. A mulher chegou com essa queixa, com essa dor. E que ela queria limitar a ação de guarda, enfim. Tinha uma série de questões lá que ela trouxe. E aí ela comprou, né? Você vai no sangue, não só você vai na sua dor também, né? Porque ela foi na dor dela. Imagina, homem, não sei o quê. Cresceu pra arrancar tudo do cara. Bom, conseguiu achar uma juíza que fez e tirou tudo do cara. Passado um determinado período, ela descobriu que tudo aquilo que aquela cliente dela trouxe, 1/4 era verdade. O restante era tudo, tipo, inflado da dor dela, né? E aí ela se arrependeu e ela falou que nunca mais, né, faria o que ela fez ali naquele momento. Então, enquanto a gente, quando é movido na nossa dor, a dor, ela cega a gente, não deixa a gente ver a realidade.
E ela foi e comprou, e pela lei da atração a gente atrai quem compra a nossa verdade, né? Então, é o cliente que atraiu a advogada, que atraiu uma juíza e conseguiram acabaram com a vida do cara. E além de acabar com a vida do cara, acabaram com a vida dos filhos. Nesse sentido, nesse âmbito aqui, né? Claro que hoje eu não sei como é que tá a situação, mas provavelmente deve ter uns desdobramentos bem doídos aí se não fizer terapia, né? Mas o quanto isso é um exemplo de um advogado que compra a ideia do cliente na dor dele, tanto do cliente quanto na sua própria dor, até talvez com uma dor maior, porque para você ousar querer arrumar brechas dentro da lei para poder arrancar tudo de uma outra pessoa, você concorda que a sua dor deve ser gigantesca? E você acha que isso já não aconteceu comigo? Ah, então conte-nos, doutora Gláucia. Você tá contando aqui e eu tô me lembrando. Eu me formei com 22 anos. Eu não era casada, eu não tinha filhos. O que eu sabia da vida? Apesar de ter começado a trabalhar muito cedo, eu não tinha noção das coisas. Então, o que as pessoas me falavam, eu acreditava, sem filtro. E eu era salvadora e tomava as dores. Então, uma certa vez, uma mãe de 2 filhas chegou e contou aquela história triste, que o marido foi embora, que o marido largou a família, que não ajudava Nossa, eu me coloquei no lugar daquelas filhas. E fui pedindo os 33% que a lei permitia, consegui os provisórios, vibrei, comemorei, me achando a melhor advogada. Pois bem, passou um tempo, tinha audiência de instrução, eles não chegaram numa composição amigável. Eu sou sempre zelosa, tento sempre chegar cedo. Cheguei, assim, sei lá, 1 hora antes e tava esperando no banco lá e lendo. E eu comecei a ouvir uma história de uma mulher e a mulher falando: hoje ele vai se ferrar. Hoje você vai ver, minha advogada já conseguiu o máximo da lei. E começou a se gabar para uma amiga, diminuindo o genitor que tava lá. Só que eles estavam atrás de mim. Quando eu virei, era a minha cliente. E ela confessou para a amiga que tinha mentido, que tinha exagerado, mas que a lei sempre ajuda uma mãe em defesa. Aí a minha dor mudou de posição. E, por sorte, quando nós entramos na sala de audiência, a gente conseguiu fazer uma composição mais justa. Mas daquele dia em diante eu percebi que o cliente nem sempre conta tudo pro advogado e que a gente precisa filtrar. É o nosso papel não se envolver nas emoções. É fácil? Não, não é. Tem algumas situações que chamam a atenção. Tem algumas situações que não tem como você não olhar e ter uma razão muito forte para se posicionar. Mas no dia a dia tem que fazer parte do seu trabalho, não se envolver com essas emoções. Quando a gente olha para tudo isso, né, e talvez dê impressão aqui com essa fala de que a gente defenda esse masculino que talvez, né, gere aí um monte de desconforto para outras mulheres, né? E aí cai para aquela visão da sistêmica como machista, como isso, como aquilo. Mas assim, não é essa a questão. Aqui a gente trouxe 2 exemplos de mulheres que tentaram manipular uma situação a favor delas, movido por uma dor, porque existe uma dor. Para uma pessoa fazer um negócio desse, ou uma situação dessa, não contar a verdade, mentir, fantasiar, é porque ela tem uma dor também. E não é homem ou mulher, são pessoas. São pessoas. São pessoas que têm uma dor profunda. Se a gente for contar histórias aqui, a gente vai fechar vários episódios do podcast compartilhando histórias, tanto de pais, de mães, de ex-convivente, convivente. Então você percebe que não é o gênero,
Sim. É a dor, é sempre o indivíduo. E aí a gente volta a olhar para o ser individual e para a nossa postura enquanto profissional. Porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos assumir uma posição de facilitador, de tentar fazer perguntas assertivas para entender qual é a dor. Depois da visão sistêmica, eu vasculho o pai, a mãe, os irmãos, quantas famílias, para entender a dinâmica, para tentar trazer, até porque geralmente tem filhos. Sim. E quando tem filhos, é bem triste isso, que muitas vezes a dor do pai e da mãe é tão grande que eles não conseguem olhar Para esses filhos. para esses filhos. E não é porque eles não amam, porque quem é a mãe que não ama um filho? Quem é o pai que não ama um filho? Mas a dor dele é tão latente que ele está indisponível para olhar para aquelas crianças. E a gente precisa convidá-los a enxergá-los. Se eles vão fazer ou não, aí é com eles. Mas a gente precisa tentar. Hoje em dia, independente de quem procura, eu tento a autocomposição do outro lado. Eu tento dar a oportunidade da outra parte, não importa se é um direito familiar, se é um direito do trabalho. Eu penso, se existe conflito, há uma possibilidade de uma composição amigável. Então a pessoa que me procura, eu falo, você me autoriza a eu ligar pro fulano, pra fulana? Posso tentar conversar com ele antes de chamá-lo aqui? Porque às vezes você nem precisa judicializar. Sim. Às vezes, numa boa conversa, numa boa escuta, as pessoas às vezes só querem ser ouvidas. E aí ela fala, ai, obrigada, eu só precisava falar isso. Então tá bom, pode fazer desse jeito. E aí você tem uma solução, porque ela esvaziou. E para que judicializar? Para que expor as pessoas? O que eu percebo como advogada, lá é meu lugar de trabalho. Então, se você mandar eu ir para o fórum, eu tenho que ir. Mas as pessoas não gostam de ir ao fórum. As pessoas não querem sentar na frente do juiz. Elas não querem sentar de frente para esse opositor. Então, seja online, seja presencial, eles geram uma ansiedade o dia dessa audiência, o dia desse contato. Contar a versão de dor para um estranho. Quem é o juiz? Você vai expor uma intimidade sua? E às vezes ele te corta. Às vezes você quer falar e ele não quer te ouvir. E aí você sai mais frustrado, você sai mais magoado. Então, enquanto profissional, a gente precisa entender, direcionar e alinhar a expectativa. E explicar para as pessoas, independente da posição que elas estão, o judiciário não olha para a nossa dor. Nem deve, né? Vamos concordar, né? E eu sempre falo para os meus clientes, você é livre para escolher. Quando você não escolhe, você perde o seu direito de escolha e você entrega para um terceiro que não conhece a sua história, para ele decidir o que é melhor para você. E pode ser algo bem diferente daquela expectativa que você tem e que você não consegue colocar para fora. Bem por aí, né? Glaucia, eu queria te agradecer. Foi muito bom o nosso bate-papo. Quero te convidar para voltar, para a gente falar mais sobre esse assunto e sobre esse universo. Tem muita coisa para a gente falar. Como você disse, a gente fecharia aí várias pautas, vários, né, podcasts para falar sobre o assunto. Mais uma vez, gratidão por todo esse conhecimento, de você compartilhá-lo conosco. Eu que agradeço, uma honra imensa estar aqui. Gratidão por ter sido convidada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade, pelo teu servir. Sou sua fã, te acompanho e o universo só tem coisas maravilhosas para você, né? Para nós. Para nós, mas para você em especial, que está servindo de uma forma tão grandiosa, e eu desejo profundamente que você toque
muitas vidas com esse trabalho lindo. Parabéns. Gratidão. E eu vejo você, Glaucia. Eu também vejo você. E para você que gosta do assunto, continue nos acompanhando aqui nas redes da Rede Vivax de TV. Eu vejo você.